Boa tarde, professor. Eu me chamo Vitória Moura e hoje eu vou explicar sobre as rotinas administrativas em geral. As rotinas administrativas é um processo que ocorre de forma sistemática para a contribuição de atividade fim da empresa. Elas possuem importância fundamental no negócio. Os processos são indispensáveis para atingir o objetivo empresarial e, consequentemente, o sucesso. Como cumprir metas? As metas são tarefas específicas que precisam ser realizadas de forma regular para alcançar os objetivos determinados. As metas são objetivos de forma quantificada, são específicas para determinada área e devem ser atingidas por áreas. As metas são temporais e estritamente ligadas a prazos, ou seja, elas são as pequenas ações que precisam ser realizadas diariamente, semanalmente e mensalmente, para que se alcance o objetivo final proposto de forma organizada e planejada. Eu vou dizer agora alguns exemplos de metas, como a obtenção do número de metas. É uma meta específica para o setor de vendas. Redução no consumo de energia na produção da empresa. É uma específica a ser atingida pelo setor de produção. Meta de redução de consumo de energia. É uma meta geral que deve ser respeitada por todos. Neste caso, não existe uma especificação de área ou setor. Meta de aumento de qualidade. Pode ser uma meta específica do setor de produção, mas pode ser também uma meta genérica para que a qualidade em todos os pontos de organização seja aumentada. Uma boa forma de identificar se os serviços da área estão sendo bem executados é praticar reuniões com os clientes das demais áreas, ou seja, com os funcionários que recebem ou utilizam os serviços administrativos. Racionalizando o uso de recursos. Depende muito do fator preço. E também no preço de cada produto ou serviço está incluído uma parte dos custos totais resultantes das diversas atividades da organização. Competitividade de uma empresa. Com o aumento da concorrência, as empresas estão sendo obrigadas a rever seus processos produtivos e a racionalizar seus recursos para que possam permanecer no mercado. Na área da administração, a busca pela racionalização dos recursos é fundamental para a organização como um todo. Dessa forma, a área administrativa deve acompanhar os gastos, verificando se algum procedimento pode ser alterado. Monitorar e acompanhar o mercado. O primeiro passo para lidar com o novo cenário empresarial é manter sua competitividade e acompanhar e saber o que está acontecendo no mercado. Planejamento estratégico. O planejamento estratégico da empresa é como o que eu disse antes. É preciso lidar com o cenário para definir o novo planejamento estratégico de cada negócio. Compartilhar metas e estratégias. Compartilhar as metas e objetivos da empresa com todos os funcionários, independentemente de cargos e níveis de atuação. É mais uma prática que aumenta a competitividade empresarial de um negócio. Treinamento da equipe. Outra prática importante é investir no ambiente interno da empresa, capacitando seus funcionários por meio de treinamentos. Dia a dia das rotinas administrativas. As rotinas administrativas são aquelas atividades ou tarefas diárias regularmente realizadas nas organizações e que devem ser desempenhadas em diversas áreas. Elas são os principais processos de uma empresa. Cumprimento de normas e ordens de serviços. O
que são normas? As rotinas de uma organização podem estar normatizadas, ou seja, podem ter sido levantadas, registradas e estabelecidas. Esta prática normalmente cresce a qualidade dos serviços, aumenta a segurança no trabalho e garante que as atividades sejam feitas e sem esquecimento de detalhes. É importante que todos os funcionários respeitem as normas. Ordens. Ordens de serviço é a solicitação para a execução de um serviço. Quando se recebe as ordens de serviço, deve-se verificar a existência de normas associadas à solicitação que devem ser seguidas inteiramente. Promover o funcionário das rotinas. Cada funcionário é responsável pelo respeito às rotinas, normas e procedimentos da organização, devendo colaborar com os demais na observação da mesma. Todos devem cumprir e colaborar com os demais para o cumprimento das rotinas da organização. Contribuir e estruturar os cronogramas. Dependendo da atividade que vai ser feita, é necessário a elaboração de um cronograma de atividades. No cronograma, todos os fatores de execução de um produto ou serviço são listados, colocando-se ao lado a data prevista da execução ou o período de execução. O cronograma deve ser bem feito e não ter erros. Acontece também de uma atividade depender da outra. Caso aconteça algum erro no cronograma, como cálculo errado, pode resultar em uma anulação de contratos e até mesmo indenização. Medidas de simplificação e melhoria de rotinas administrativas. A organização moderna hoje em dia precisa de funcionários que possam aprender e assim contribuir com a melhoria contínua das atividades e serviços desenvolvidos no dia a dia da empresa. Muitas organizações promovem reuniões para discussão e análise de rotinas, normalmente incluindo pessoas de diversas áreas e com visões diferentes, para que cada um possa contribuir no processo como um todo. Principais setores de uma empresa. O assistente administrativo não é aquele que está disponível para qualquer tarefa. É um profissional que foi capacitado para auxiliar nas principais atividades realizadas nas empresas. Para que uma organização funcione bem, é importante que as tarefas realizadas em seu dia a dia fluam conforme o planejado. Para isso, os auxiliares administrativos devem ter a capacidade de se compreender e desenvolver determinada atividade. Execução de rotinas administrativas. As rotinas a serem executadas por cada funcionário de uma empresa pode variar de acordo com o tamanho da mesma. Em caso de organizações maiores, as atividades serão setorizadas, ou seja, são divididas em departamentos ou áreas. Deve lembrar que também pode existir variações nesses agrupamentos. Os setores. Pode existir diversas variações das rotinas administrativas, inclusive diferença de responsabilidade entre as áreas de uma empresa. Por exemplo, a portaria. A função de quem trabalha na portaria é permitir a entrada do pessoal identificado, verificação de crachá e registro de visitantes, entre outros. A recepção. Quem fica na recepção tem a função de atendimento telefônico, transferência de ligações, recepção de visitantes, registro de visitantes, entre outros. Os setores de recursos humanos. É responsável pela gestão de relacionamento dos colaboradores com a empresa. É uma das áreas mais importantes de uma empresa. Recrutamento e seleção. Tem a função de recepcionar os candidatos, entrega de ficha de candidatos, recepção das fichas e encaminhamentos para avaliação e entre outros. Setor de pessoal.
Sua função é fazer a leitura do controle de pontos dos funcionários, auxílio na preparação da folha de pagamento, auxílio na aplicação de desconto em folha das ligações telefônicas pessoais dos funcionários e cópias. Treinamento e desenvolvimento. Sua função é a atualização da ficha de cada funcionário em relação aos cursos efetuados, e entre outros. Setor de finanças. É o setor responsável pela administração dos recursos financeiros da empresa. Os setores são tesouraria, que tem a função de preparação de cheques para pagamento de duplicatas, pagamento de duplicatas em carteiras. Contas a pagar, recebimento de notas fiscais e duplicatas, conferência das notas fiscais com o pedido de mercadoria, preparação do processo de pagamento e entre outros. Contas a receber. Sua função é a emissão de notas fiscais e duplicatas, envio de duplicatas de cobrança, envio de listagem de duplicadas para cobrança dos bancos, e entre outros. Setor de contabilidade. Ela tem a obrigação de controlar a evolução do patrimônio de uma empresa. Através dela, é possível calcular e registrar todas as operações comerciais e financeiras realizadas em certo período. Contabilidade geral. Tem a função de recepção e análise de documentos, classificação contábil de documentos, entre outros. Contabilidade fiscal. Tem a função de recepção e análise de documentos, classificação contábil de documentos, auxílio de encargos, registro dos bens e matrimônios e entre outros. Contabilidade de custos. Sua função é a elaboração de planilhas de custo de produtos ou serviços, atualização de planilhas de custos de acordo com o aumento de insumos e entre outros. Serviços de malotes, entrega de mensagens e cartório. A rotina dos serviços gerais são aplicadas em várias áreas, tanto da empresa privada ou pública. Deve ser seguida pelos trabalhadores dessa área e respeitada pelos demais. Serviço de entrega de malotes. Ocorre internamente, ou seja, dentro da empresa, entre departamentos e setores, ou entre unidades da mesma empresa fisicamente separados. Serviço de mensageiro. Consiste na entrega de documentos entre os setores ou departamentos da empresa, inclusive de documentos recebidos através de malote ou documentos que serão destinados aos malotes. Serviço de cartório. Semelhante ao de mensageiro, porém, sempre ocorre entre algum setor ou departamento da organização e um cartório. Pode ser autenticação de documento ou reconhecimento de firma ou serviço de contratados e entre outros. Serviço de transporte e manutenção geral. Serviço de transporte. Uma empresa pode ter sua própria frota de veículos, alugar ou terceirizar para o transporte de pessoas e materiais. Qualquer que seja a opção, frota própria, aluguel ou contratação, esse serviço implica em grande volume de gastos e, consequentemente, deve ser muito bem controlado e organizado para evitar desperdícios. Serviço de manutenção de máquinas. É sempre bom lembrar que para uma organização é importante a utilização e manutenção adequada do seu patrimônio, tanto que normalmente existe um setor responsável pelo controle e registro individual de cada item. Manutenção preventiva. Ela ocorre por antecipação. Por exemplo, um automóvel vem com um manual que contém lista de itens a serem examinados
periodicamente ou de acordo com a quilometragem. Essa manutenção é efetuada para manter o equipamento sempre em boas condições de uso. Manutenção corretiva ocorre quando existe a quebra do equipamento. É importante lembrar que, mesmo com a prática da manutenção preventiva, a quebra pode ocorrer. Reforma. A reforma do equipamento ou patrimônio da empresa ocorre quando o estado geral está muito deteriorado e uma simples troca de peças não é suficiente para deixar o patrimônio em boas condições de utilização. Upgrade. O upgrade normalmente acontece quando é necessário atualizar um item de patrimônio, que este atende de melhor forma às necessidades de um trabalho. Serviços gerais, telefonia e limpeza. Controle de ligações eletrônicas. O serviço de telefonia é uma organização, deve de uso exclusivo para assuntos relacionados ao serviço e necessita ser controlado para que não haja exageros. Administração do serviço de limpeza. A limpeza pode ser efetuada por funcionários próprios ou por empresa terceirizada contratada para a execução de serviços da área de serviços gerais. Deve ser responsável pela sua administração. Execução de serviços de fotocópia. Da mesma forma que a telefonia, os serviços de fotocópia, cópia, xerox e outras modalidades devem ser realizadas apenas para documentos relacionados ao trabalho, podendo ser tiradas cópias para uso pessoal somente se previsto nas normas administrativas e se acordado mediante pagamento. Solicitação de serviços terceirizados. É sempre comum em uma empresa a utilização de serviços terceirizados para as diversas áreas. Existe terceirização de serviços de limpeza e manutenção, segurança patrimonial, manutenção de computadores, desenvolvimento de programas de informática e outros.